Se eu te dissesse que um coveiro encontrou cartas recentes dentro de uma sepultura de 40 anos atrás, você acreditaria? Agora imagine descobrir que todas essas cartas tinham a mesma caligrafia. Essa história aconteceu em Santa Cruz do Retiro, um vilarejo esquecido no interior de Pernambuco. Um lugar onde o tempo parece ter parado e os mortos, às vezes, não descansam em paz. Quem conta isso é Bigode, o coveiro mais antigo da região. Um homem de fala grossa, chapéu de palha na cabeça e um bigode branco que virou sua marca registrada. Quase ninguém sabia o nome verdadeiro dele, só chamavam de Bigode. Trabalhava há décadas cuidando do cemitério municipal. Nunca teve medo de morto nem de alma penada. Dizia que quem devia dar medo era vivo, não defunto. Mas teve um dia que até ele tremeu. Foi numa tarde quente, daquelas que o céu pesa e o vento desaparece. Bigode varria folhas secas perto do canto mais antigo do cemitério quando tropeçou num pedaço solto da alvenaria. Era o túmulo 119, uma lápide desgastada pelo tempo com o nome Ademir Lopes de Moura, 1943-1983. Ué, murmurou ele. Quem danado foi esse homem? Bigode conhecia quase todos os enterrados dali, mas aquele nome não lhe dizia nada. Curioso, se abaixou para olhar melhor. Notou que alguns tijolos da base tinham sido mexidos recentemente. Ajeitou os óculos e puxou um deles. Foi aí que veio o choque. Dentro do buraco havia um envelope amarelado, mas bem conservado. Papel dobrado com cuidado. Perfume barato ainda está impregnado. E uma letra firme, escrita à mão. Ele leu. Ademir, voltei, como prometido. Ainda sonho com a noite em que tudo deu errado. Perdão por ter ido embora. Ainda sou tua. Amanhã trago outra. Bigode sentiu um frio no estômago. Era uma carta de amor. Mas o homem estava morto havia 40 anos. Quem estaria escrevendo aquilo? Agora? O velho coveiro puxou mais tijolos. Achou outras 6 cartas, todas guardadas com o mesmo cuidado. Eram recentes, feitas por alguém que voltava ali com frequência. Mas o túmulo estava completamente esquecido. Nenhuma flor, nenhuma vela, nenhum sinal de visita. Naquela noite, Bigode mal conseguiu dormir. Voltou ao cemitério ainda escuro, só com uma lanterna velha. E foi então que ele viu algo que o fez gelar. Pegadas frescas ao lado da sepultura. E uma 7ª carta que não estava lá no dia anterior. A letra era a mesma, mas o conteúdo parecia escrito por alguém que não aceitava estar morto. A culpa é deles. Você sabe. Eles me tiraram de você, mas não do mundo. Ainda ando por aqui, esperando o tempo certo. Nosso tempo. A partir desse dia, Bigode começou a mudar. Já não era o mesmo homem. Evitava falar sobre o assunto. Recusava-se a limpar aquele lado do cemitério. E 3 semanas depois, largou o ofício. Disse apenas: eu enterrei muita coisa, mas aquela sepultura não está vazia como dizem. Bigode passou os dias seguintes com um peso na consciência. Não tinha medo. Era uma coisa mais funda. Como se alguma parte dele soubesse que, depois daquelas cartas, ele tinha acordado um segredo que não devia. No 4º dia, chamou Chico Dentão, amigo de infância e antigo ajudante do cemitério. Era o único em quem confiava para contar o que tinha visto. Chico, preciso te mostrar um negócio, mas tu jura que não conta pra ninguém? Chico era todo riso frouxo, mas na hora que viu a expressão de Bigode, ficou sério feito um defunto novo. Tô ouvindo. Bigode levou o amigo até o fundo do cemitério, perto da jaqueira torta, onde estava a sepultura de Ademir Lopes de Moura. Mostrou as cartas. As letras firmes, datadas do mês anterior, endereçadas a um homem que já estava 40 anos debaixo da terra. Chico arregalou os olhos. Tu tá de brincadeira, Bigode. Isso aqui é coisa de alma que não sossegou, não. E essa letra... Parece tudo igual, tu reparou? Reparei. E tem mais. As cartas tão secas, limpinhas, como se alguém tivesse deixado ontem. Você sabe quem é esse tal de Ademir?
Bigode coçou a cabeça pensativo. O nome não lhe dizia nada. Mas a sepultura dele era uma das mais antigas dali. De cimento rachado, com a cruz meio caída. Ninguém visitava, até agora. E se não for gente viva que está escrevendo isso? Chico engoliu seco. E se for, o clima pesou. O sol começou a sumir por trás dos galhos secos e um silêncio estranho tomou conta do lugar. Foi aí que Chico contou uma coisa que Bigode nunca tinha ouvido. Rapaz, tem um negócio que eu nunca falei pra ninguém. Tu lembra de uns anos atrás, quando aquele cachorro do velho Zé sumiu aqui perto? Lembro sim. Disseram que foi cobra. Pois não foi. Eu vi. Eu estava limpando um mato ali no canto e ouvi ele chorando. Mas não era choro de dor. Era como se ele tivesse com medo de alguma coisa que eu não vi. E depois, silêncio. Quando fui olhar, só tinha a coleira. Bigode ficou parado, a cabeça rodando. E sem perceber, ele já estava ligando os pontos. Chico, tu sabe o que tem embaixo dessa sepultura? Como assim? Eu vou abrir. Tá doido? Isso dá cadeia, homem. Prefiro cadeia do que perder o juízo. Sem dizer mais nada, Bigode pegou uma alavanca e começou a forçar uma das lajes laterais, bem no canto, onde a terra parecia ter cedido. Com esforço, tirou o tampo de concreto. O buraco se abriu com um cheiro de terra molhada é coisa antiga, mas o que encontraram lá dentro não era um caixão. Era um baú de madeira escura, bem fechado com correntes finas, quase enferrujadas, e gravado na tampa, em letras marcadas a ferro. Volto quando me chamarem. Chico deu 2 passos para trás. Bigode, quem escreve carta para um morto pode ser doido, mas quem recebe resposta é outra coisa. No mesmo instante, um vento forte passou por entre os túmulos. E lá no portão do cemitério, as flores artificiais da grinalda começaram a cair, uma por uma. Bigode olhou pro céu. O sol sumia atrás de uma nuvem preta e ele teve certeza. Alguém ou alguma coisa queria ser lido. Se essa história está mexendo contigo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o próximo conto vai revelar o que havia dentro daquele baú. E por que Bigode nunca mais conseguiu dormir em paz? O baú estava coberto de poeira e ferrugem, mas as correntes pareciam recentes, como se alguém tivesse trancado aquilo há pouco tempo. Bigode e Chico se entreolharam. Nenhum dos dois quis ser o primeiro a abrir, mas alguma coisa naquela frase cravada, "Volto quando me chamaram", era mais forte que o medo. Bigode respirou fundo, puxou um pé de cabra e quebrou o cadeado. A corrente caiu pesada, com um barulho seco que ecoou pelo cemitério como um trovão abafado. O vento parou de repente, e o silêncio tomou conta. Um silêncio pesado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Ao abrir o baú, os dois congelaram. Dentro havia dezenas de cartas, todas idênticas às que ele tinha encontrado na sepultura. Mesmo papel, mesma letra, mesmo destinatário. Mas o mais estranho não era isso. Todas estavam abertas, e no fundo do baú havia um caderno de capa de couro, velho e encardido. Bigode o pegou com mãos trêmulas, sentindo como se algo estivesse olhando para ele mesmo sem ninguém por perto. Fiquei devagar. E ali estavam as respostas. Cada carta do baú tinha uma resposta escrita nesse caderno. Mas não era alguém respondendo ao morto, como se fosse um ritual qualquer. Não, era o morto respondendo às cartas. A caligrafia era diferente, mais firme, fria. As respostas não eram carinhosas nem sentimentais. Eram ameaçadoras, quase premonitórias. Se você abrir o que foi fechado, vai me ouvir andando pelas noites. Me escreva de novo e o preço vai ser cobrado. Você jurou silêncio eterno e está quebrando. Chico não quis mais olhar. Homem do céu, isso aqui não é brincadeira, não. Isso é coisa de encosto, de promessa quebrada. Bigode folheou até a última página.
E lá havia uma carta diferente, datada com o dia seguinte. Já sei que você achou o baú. Já sei que você chamou alguém. Agora só falta abrir o resto. E quando abrir, não fecha mais. As mãos de Bigode gelaram. Como é que essa carta tá aqui datada para amanhã? O caderno escorregou da sua mão e caiu dentro do baú. Um som oco ecoou por baixo. Chico, já pálido, murmurou: tem coisa embaixo. Com cuidado, Bigode retirou as cartas e o caderno. O fundo do baú era falso. Havia uma tábua solta. Ele levantou com a ponta do pé de cabra. O que apareceu embaixo não era esperado por nenhum dos dois. Um retrato antigo, desbotado, de 3 homens. Um deles era Bigode. Isso aqui não é possível. Essa foto... Tu tá aí, Bigode. Isso é o mais novo. Mas Bigode não se lembrava de ter tirado aquela foto. E os outros 2 homens ao lado, ele não sabia quem eram. Um deles, porém, parecia vagamente familiar. Na parte de trás da foto, a mesma letra das cartas. Eu não esqueci o que vocês fizeram. Os 3 juraram e só um cumpriu. Chico se afastou. Bigode, tu fez alguma promessa nesse cemitério? O velho coveiro sentou no chão. O suor escorria pela nuca, mesmo com o vento gelado. Sim. Ele se lembrava agora. 40 anos atrás, antes de assumir o ofício, ele e 2 amigos haviam passado uma noite inteira bêbados no cemitério. Um jogo estúpido de coragem. Um juramento feito sobre a cova recém-lacrada de um homem que, segundo boatos, tinha feito um pacto para voltar. Eles riram. Prometeram que, se um deles quebrar o pacto de silêncio, os outros pagariam o preço. Mas ninguém levou a sério. Até agora, Bigode fechou o baú. Olhou para Chico com os olhos marejados. Um deles morreu há anos, de repente, e o outro desapareceu. Ninguém nunca achou o corpo. Tu acha que é por causa disso? Eu não acho mais nada, Chico. Eu sinto. O vento voltou a soprar, mas dessa vez trazia consigo um som, passos secos sobre as folhas do cemitério, como se alguém estivesse vindo. Não correndo, não com pressa, andando. Vindo buscar o que faltava. Os passos ficaram mais nítidos. Vinham devagar, mas vinham certos. Bigode e Chico se levantaram num pulo, mas não correram. Os 2 estavam enraizados no chão, como se o medo tivesse virado cimento. O ar ficou mais denso, como se o tempo tivesse parado entre as lápides. De trás do muro de ossos surgiu a silhueta. Um homem, alto, de terno preto, chapéu na cabeça, mas com o rosto deformado, como queimado. Chico sussurrou: é ele, é o que estava naquela foto contigo. Bigode só balançou a cabeça, devagar. O homem não falava, mas os olhos diziam tudo. Era como se carregasse 40 anos de rancor, de espera, de silêncio. Bigode entendeu naquele instante. Não era só uma promessa quebrada. Era uma dívida. Uma que ele tentou esquecer, mas que agora vinha cobrar o que faltava. O homem apontou para o baú. E então, como guiado por uma força maior, Bigode abriu novamente o caderno. Havia uma nova página, escrita naquele exato momento. Mesmo sem caneta, sem mão, a letra se desenhava. Sozinha. Assine. Você prometeu. A última carta precisa da sua letra. Chico, em pânico, tentou puxar o caderno da mão de Bigode. Não faz isso, homem. Pelo amor de Deus, isso é obra do capeta. Mas Bigode, com os olhos cheios de lágrimas, falou: tem coisa que a gente faz e esquece, mas o outro lado não esquece. Não. Eu carreguei esse peso por 40 anos, e agora chegou a hora. Tirou do bolso um pedaço de carvão. Era tudo que tinha. Com a mão trêmula, escreveu: perdão. No mesmo instante, o baú se fechou sozinho com um estrondo. Um vento forte soprou por entre as lápides, apagando todas as lamparinas, e o homem de terno sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Mas o silêncio ficou mais leve. Chico caiu de joelhos. Tu viu isso? Ele sumiu. Sumiu mesmo. Bigode respirou fundo
e com os olhos marejados, olhou para o céu, porque agora ele foi ouvido. Na semana seguinte, Bigode pediu demissão do cargo de coveiro. Sumiu da cidade sem deixar recado. Só deixou uma carta, endereçada a ninguém. Dentro dela, escreveu: "O silêncio cobra, e um dia ele bate a porta." Desde então, a sepultura número 33, onde as cartas foram encontradas, foi lacrada, por ordem da prefeitura. Mas moradores da cidade juram ouvir, nas madrugadas sem lua, o som de papel sendo amassado e passos no meio do cemitério, como se alguém ainda estivesse esperando uma última resposta. Se essa história te arrepiou, imagina as próximas que estão vindo por aí. Se inscreve no canal Histórias Diferenciadas e ativa o sino, porque toda semana tem mais um caso sinistro, emocionante e inesquecível.